Boa noite aí, beleza? Todo mundo me ouvindo aí, Lucas? Alto e claro. Diego? Fala, Hércules, boa noite a todos aí. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso evento que vai tratar um pouquinho sobre a preparação de vocês em tempos de pandemia, né? Antes de eu seguir aqui com as apresentações, só para falar para vocês que embaixo da janela de vocês tem um botãozinho de perguntas e respostas, né, marcado pela sigla Q e A. É só vocês enviarem a pergunta ali. Ao longo da live aqui eu vou selecionando as perguntas e vou botando tanto para o Hércules quanto para o Diego responder. Bom, para quem não conhece, o Hércules ele foi o primeiro colocado no processo seletivo de 2008, fundador do Curso H, hoje em dia também CEO do Curso H e é prático do esporte do Espírito Santo. Boa noite, H. Opa, boa noite, Lucas, Diego, boa noite, pessoal que está aí assistindo a gente, alunos aí do curso regular. Bom, o Lucas não se apresentou aqui, eu vou apresentar ele para vocês, né? Ele é diretor acadêmico e de tecnologia aí do curso, mora em Nova York, mas está sempre aí com a gente, acompanhando as lives. É isso aí. Exato. Hoje com a gente também está o Diego, especialista também na preparação do processo seletivo, super montado na matéria aí, vai ficar como vai juntar aqui nessa parte de entrevista, né, de questionamentos ao Hércules, que a gente vai fazer uma conversa bem descontraída por aqui. Boa noite você também, Diego. Boa noite, Lucas, boa noite a todos aí, Hércules e galera. E lembrando que, né, depois aí desse papo, a gente vai tocar a live de dúvidas. Quem quiser ficar aí também, fica à vontade, tirar sua dúvida. Eu te cortei, Lucas, eu achei que você já tinha acabado a introdução, foi mal. Não, tranquilo. Vamos lá. A verdade, pessoal, é que esse tempo aí que a gente está vivendo de pandemia, né, a não ser que alguém aqui presente esteja há mais de 100 anos, que conseguiu viver na última pandemia que teve lá no início de 1900, isso é novo para todo mundo e é um desafio para qualquer pessoa em qualquer ambiente que esteja imerso agora, né? Então, mas acaba que quando se junta, né, no processo seletivo, acaba que os desafios tendem a ser os mesmos, né? Então, por isso que a gente resolveu fazer essa live e perguntar para quem sabe no grande especialista aí que é o Hércules, que passou em primeiro também e está conduzindo a preparação de vários alunos aí desde 2010, 2011, com a fundação do Curso H. Então, H, a primeira pergunta simples e direta que eu preparei aqui é de o que você enxerga, né? Qual é a sua visão ou a forma de viver esses dias difíceis que a gente está vivendo desde o ano passado, relacionado com a preparação ao processo seletivo? O que você enxerga? O que você vê que fica mais fácil da pessoa se manter caminhando rumo ao objetivo, que é a aprovação do processo seletivo? Vamos lá, Lucas. Boa noite de novo. Te cortei na sua introdução, foi mal. Vamos aqui retomando. Essa live, eu acho que ela é bastante importante porque os ânimos estão muito, eu diria, à flor da pele aí, né? Tem muita gente enfrentando situações particulares, com familiares em casa, tem gente com filho dentro de casa e tendo que trabalhar ao mesmo tempo. E realmente esse período de pandemia acho que traz muita dificuldade para praticamente todo mundo, né? Uma ou outra pessoa acabam não sendo muito afetadas pela pandemia. E acho que aqui no curso H, a gente, né, tendo sido incumbido com essa missão aí de cuidar da preparação de vocês, acho que é nosso dever falar sobre o assunto e tentar orientar vocês da melhor maneira possível. Tá? O que eu acho mais importante para a gente não ter perda, ou para ter uma perda muito pequena durante esse período de pandemia? É a gente conseguir manter um planejamento de horas de estudos, não deixar de diminuir a carga horária colocada no projeto, ainda que não tenha aula, né, no fim de semana ou durante a semana. Então, acho que isso é o principal. O curso ajuda, material ajuda, aula ajuda, tem um monte de ferramenta de apoio, mas eu acho que o item mais importante para qualquer preparação, e acho que a minha trajetória é um pouquinho prova disso, né, porque eu não fiz curso nenhum, não existia curso naquela época, eu estudei por 2 anos sozinho, não tinha amigo nem curso para estudar. Mas o principal fator que eu acho que influencia no resultado é o tempo que você dedica para a coisa. Tá? Então, se não tem aula no fim de semana, cara, age como se tivesse aula no fim de semana. Se isso não é possível, porque a pandemia mexeu na sua agenda de uma maneira, né, que torna isso inviável, ajeita a sua agenda, né, coloca horários de estudos lá fixo e toca o seu planejamento de estudo.
Mas como é que você vai fazer isso? Quem já está estudando há um tempinho, quem já está na metade do curso regular, meio que já sabe andar, navegar sozinho pela matéria, né? Já sabe o que tem que ler, já tem uma ideia da programação que o curso vai seguir. Agora, para quem está começando agora, né, talvez precise sim de uma orientação. Essa orientação, a gente tem aí lives interativas todos os dias, segunda a quinta-feira, com professores. A gente vai falar mais um pouquinho das lives daqui a pouco. A maioria de vocês que estão aqui presentes já sabe bem do que se trata, né? Mas o professor você pode usar esse espaço também para que o professor te oriente quanto à sequência de assuntos que você vai estudar. Para quem está começando, né? Falando agora muito para o público que chegou agora, né? Que está com poucos meses de estudo. Leia Norman 12, estude Norman 12 e estude as matérias do módulo de formação naval lá do seu começo. Estamos falando de quê? Dos capítulos do Arte Naval, pode ir na sequência mesmo, do 1 para o 2 para o 3, e os capítulos do livro do Miggins, Navegação, Ciência e Arte. Começa também do 1, do 2, do 3. Tem muita coisa para você estudar ali. Daqui a pouquinho, essa pandemia, se Deus quiser, vai embora, a vacinação está chegando, a gente já sabe mais ou menos qual é o comportamento da curva dessa onda atual em função da experiência que a gente teve da onda anterior. Então, essa é uma situação que não vai durar tanto tempo assim, né? A gente espera que não tenha nenhuma novidade quanto a isso. Né? Então, nesse período, aproveita para estudar com o material que você tem. E alunos do curso regular, né? As apostilas que você tem nas mãos, elas são um material muito bom. O Lucas, né, foi um dos caras que esteve à frente disso, da elaboração dessas apostilas, aliás, da transformação do que foram os meus resumos lá de 2008 nesse material que a gente tem hoje, né? A gente gastou aí, foi mais de um ano e meio, com uma equipe de 3 designers, digitalizando todas as imagens do livro, gerando imagens em alta resolução. Então, essas apostilas, elas, além de serem muito ricamente ilustradas, elas fazem uma seleção, uma compactação num grau muito bom, muito otimizado de todo o conteúdo. Então, dá perfeitamente para você não parar e continuar estudando e continuar com a sua preparação sem ter grandes prejuízos. Tá? E, de volta, né, para as lives que o Diego vai conduzir daqui a pouco, né, a parte acadêmica da live. As lives, a gente todo dia tem conteúdo sendo apresentado, tem exercício sendo apresentado, e tem a possibilidade de tirar dúvida no final, né? Mas aí tem aquele aluno que fala, poxa, eu estou começando a estudar agora no curso regular, tem uma live sobre chip handling hoje à noite, uma matéria que está lá para frente, daqui a 6 meses só que eu vou ver chip handling. Qual a utilidade disso? Né? Eu acho que a utilidade é muita. É claro que você não vai acompanhar essa live quanto o aluno que já estudou aquela matéria, ou que está naquele ponto do curso, você não vai aproveitar da mesma maneira que ele vai aproveitar, mas vai ser muito útil para você também. Você vai... tempo em contato com a matéria, né? Lembra que eu falei aqui desde o começo? Você está com tempo em contato com a matéria. Então, uma matéria de chip handling para o cara que é iniciante, ele já vai ali se familiarizar com vários termos, vai meio que quebrar o gelo de uma matéria que depois ele vai ter a oportunidade de estudar a fundo. Então, Exato. Não é perda de tempo. Não é perda de tempo, em hipótese alguma. Inclusive, os assuntos, né, os que a gente puxa aqui para a live, eles são bem estanques. Então, começo, meio e fim ali na mesma live. É claro que não dá para aproveitar tanto, né? Não dá para aproveitar tanto quanto uma pessoa que já estudou aquela matéria, mas com certeza o entendimento ali vai ser extremamente útil quando a pessoa for ter contato com ela. É isso, mas, enfim, de preparação, de dica, para não perder o ritmo, eu acho que é isso, pessoal. Principalmente planejar. Bota na agenda os horários que você vai estudar, assista às lives e não para. Mas, para o finalzinho aqui, se tiver tempo, a gente vai fazer um panorama aqui geral da situação nas diversas cidades, né, para comentar como cada turma vai ser impactada aí no curto prazo. Mas acho que o Brasil inteiro hoje está impactado. Acho que não tem nenhuma cidade das que a gente está presente que vai sair todo mundo, né, sem nenhum arranhão, mas acho que isso não pode ser motivo para a gente parar de estudar e não tem por que a gente ficar, né, se lamuriando e chorando pelo problema ao invés de resolver e dar a volta por cima e tocar a vida. Eu imagino que no seu processo lá também, né, quando você estava estudando e você também pode contar um pouquinho da história e como é que foi para você a sua estrada, né, até você chegar na aprovação, também não deve ter sido fácil. Claro que não teve uma pandemia, como eu falei no início, né, que muda totalmente
a programação, né, dentro de casa, você está trabalhando de casa, está com filho, tem gente que tem filho, tem gente que tem filho, mora com idoso, não mora com idoso, é sempre mais complicado, né? Ninguém sabe, cada um sabe a sua realidade, essa aqui é a verdade, né? Mas quando você estava estudando também, você falou aí no início que não tinha curso na sua preparação, né? Você teve que meio que quebrar todas as pedras lá sozinho, ver refinando e as coisas, e acabou surgindo o curso H. Então, quais foram as suas dores, né, durante a preparação? Como é que você lidou com os seus percalços no seu dia a dia aí? Você era oficial da Marinha, né? Se quiser falar um pouquinho, pessoal, também, como é que era a vida aí Era de piloto de oficial. avião, né? Eu não tinha tanto contato com o navio, não, mas era piloto de avião. Pois é, mas tinha que ir lá trabalhar todo dia, né? Tinha que estar na escala lá de militar, né? Como diz aí, o militar é 24 horas por dia, né? Então, se puder contar um pouquinho para a gente, porque acho que você teve que gerenciar seu tempo também de uma forma ou outra, isso pode ser bem útil agora também para quem está estudando, né? Sim, cara, eu tive as minhas dores aí, e a dor da gente sempre dói mais, né? Ou parece que dói mais que a do outro, esse sentimento é normal. Vou falar o que E a gente nunca esquece, né? Exato. O que eu tive de dificuldade? Olha, o que eu senti? Problema de tempo, né? Porque, como você falou, eu era piloto de avião de caça da Marinha. Então, tinha toda uma rotina aí de full time, né? Era um trabalho full time, e depois mais que full time, que às vezes ficava lá à noite, e tinha que conciliar com o estudo. Então, isso me tomou muita energia, isso me roubou praticamente 100% de todo o meu tempo livre, todo o meu tempo de lazer. Eu fiquei 2 anos sem nenhuma atividade de lazer. Tá? Isso acho que foi um grande preço que eu paguei. Outro foi solidão, né? Porque nesses 2 anos que eu passei estudando, eu não tinha ninguém para estudar comigo. Eu ficava sozinho, né? Quando eu não estava no trabalho, eu estava dentro de casa, sozinho, trancado, com a cabeça baixada, lendo no livro, escrevendo os resumos que viraram as apostilas de vocês, né? Eu escrevia aquilo no computador, ia criando versões daquilo, ia remoendo esse material. Então, foi um ano bem solitário, eu diria. Isso sem contar na prospecção do material também, né? Que naquela época não era tão fácil achar os livros e as publicações, né? Isso foi uma dificuldade boa, eu nem estava lembrando disso. Hoje você vai no Google, acha 50% pelo menos em 15 minutos. Ou então, o pessoal que é do curso regular tem acesso a um PDF clicável, que você tem link para comprar tudo que é de comprar, para baixar tudo que é de baixar. Hoje é uma facilidade absurda, né? Eu levei mais de 3 meses procurando ativamente para conseguir juntar todo o material. Tinha que ir em biblioteca, tirar xerox de livro físico, livro que não podia sair da biblioteca, você tinha que conversar com a bibliotecária lá, levar uma flor para ela, levar um presentinho para conseguir a xerox de um livro difícil. Então, os tempos eram outros, isso foi um problema. E depois, com os livros na mão, né, foi debulhar aquele material, aquela matéria bruta ali, transformar um negócio ininteligível como o PNA, né, em um raciocínio que tem começo, meio, fim, que é encadeado. Isso foi bastante desafiador, né? A matéria bruta, hoje em dia, todo mundo pega as coisas, né, semi-mastigadas, pega o livro inteiro resumido e explicado. Então, o resumo do resumo, trabalho, né? o resumo do resumo, e assiste a aula. Então, é bem mais fácil. Foi descobrir isso tudo, né, sozinho. Foi bastante desafiador lá atrás. E acho que, por último, outra coisa que foi ruim também na minha preparação, por um certo tempo, foi estudar escondido. Eu não podia revelar no meu trabalho que eu estava estudando. Na Marinha, quem é da Marinha aí sabe, né, que a hora que você, como oficial da Marinha, comunica ao seu comandante que você está fazendo um concurso, qualquer que seja, a Marinha meio que acabaram-se ali, né, as suas chances de ocupar as posições legais, fazer as comissões bacanas na Marinha, enfim, porque a Marinha vai investir numa pessoa do seu quadro que está querendo sair do seu quadro, né? Então, não faz até um certo sentido essa forma como a Marinha trata quem está estudando para qualquer tipo de concurso. Então, até um determinado momento, acho que até o primeiro ano, eu fiquei estudando, né, e eu só dizia não para tudo que é convite social, para evento social, e ficava em casa escondido estudando. O pessoal já está me achando meio esquisito, depois de um ano, até que eu resolvi assumir, sair do armário e falar: olha, eu estou estudando para prática, entendeu? Vou ser prático de navio, entendeu? E nada vai me parar. Então, teve um custo aí, né? E quando você falou, alguém embarcou desde depois que você falou, abriu o jogo, alguém embarcou na jornada com você ou continuou sozinho? Não, só depois que eu passei em 2008, aí no ano seguinte veio uma galera atrás. Entendeu? Aí sim, né? Aí o pessoal se anima, né? Pô, foi, agora foi. Aí
Exatamente. Então, gente, acho que o recado aqui, enfim, eu estou contando aqui dos meus problemas, mas acho que todo mundo que está aqui escutando, né, quando olha para si próprio, vai encontrar aí outros problemas, né, problemas diferentes, problemas individualizados. Né? Tem gente que pô, tem criança pequena dentro de casa, como o Lucas comentou, tem gente que tem problema financeiro, tem gente que não tem o espaço físico em paz, né, com luz e silêncio para estudar em casa, tem toda a sorte de problema, tem gente que não tem tempo, como eu não tive, então cada um tem aí o seu sabe onde dói, né, o calo ali, e acho que o importante é o que você vai fazer para passar por cima desses problemas e não ficar se lamuriando, né? Você tem que adaptar a sua vida, tem que dar o seu jeito e tem que ir lá e fazer, cara. Não tem tempo para ficar se lamentando e achando que os nossos problemas são mais maiores, mais importantes, mais intransponíveis do que o problema do colega do lado. Tá? Parece clichê, mas é verdade, né? No fundo, parece clichê, mas é verdade. No fundo é isso mesmo, né? Cada um tem as suas dificuldades e às vezes só muda de endereço, né? Exato, e a gente tende a achar que o nosso é pior do que o dos outros, né? Isso desanima muita gente. Isso causa uma seleção natural no grupo de pessoas que estão estudando. Por isso que todos os anos, e eu estou nisso já há uma década, né? Todos os anos eu vejo uma massa de alunos começando a estudar e aí no ano seguinte, pô, metade já não segue para o segundo ano de estudo, no outro ano já fica mais outra metade, a coisa vai afunilando. Né? Então, todo ano tem uma galera que começa a estudar e uma galera que para. Né? Por quê? Porque esses problemas eles são recorrentes, eles vêm na cabeça da gente o tempo inteiro e ficam meio que tentando a gente fazer a gente desistir. Porque ainda mais agora numa situação que você não tem cenário, não tem perspectiva de processo seletivo, ninguém sabe quando vai ser o próximo, né? Uhum. Então, é muito fácil desistir, é muito fácil se deixar ser dominado pelos problemas que a gente acha que são piores do que os problemas do cara do lado. E essa é uma época que acho que é bastante oportuna para a gente falar desse assunto. Né? Por quê? Porque a gente está no meio de uma pandemia, o que não falta para a gente gerenciar, acho que para todo mundo, é problema, né? Todo mundo tem várias adaptações para fazer. O curso H, a gente faz as nossas adaptações do lado de cá, né? A gente agora na segunda onda já está com uma experiência de primeira onda, a gente já implementou esses eventos diários aí de conteúdo que a gente hoje está chamando de live interativa, na época a gente chamou de regular corona, era levemente diferente, mas a essência não muda, né? E a gente está conseguindo com isso, acho que hoje ter contato diário, né? E o contato diário ele é importante para dar essa injeção diária de ânimo, de motivação e não deixar ninguém desistir, não deixar ninguém para trás. Eu vou pegar um gancho aí vou embarcar na sua sessão de estudo e vou ver se eu consigo publicar uma pergunta aqui do Arthur. Ele perguntou quantas horas semanais, em média, você conseguia fazer na sua preparação. Vamos lá, Arthur. Eu fazia, nos dias úteis, né, de semana, quando eu estava trabalhando, eu conseguia estudar umas 6 horas por dia. No sábado eu estudava mais. No sábado eu estudava umas 10 e no domingo eu estudava ali de 8 a meio-dia, mais ou menos, 8 a 1 da tarde, 5 horas, 4 a 5 horas. Então essa foi a minha rotina. Eu estudava tudo que dava. Eu dormia pouco, dormia 6 horas, preciso de 8, mas dormia 6. E era isso. Vou botar o celular no mudo aqui. Eu botei o meu aqui também no mudo também, que acabou entrando o alarme aqui. Só uma observação, pessoal, estou recebendo aqui as perguntas sobre o regime de operação em função do Covid. Isso aí a gente vai falar no final do evento, que a gente junta tudo numa tacada só. Outras questões aqui operacionais que eu estou recebendo também do link do PDF, isso aí é só entrar em contato direto com o relacionamento que ele passa para vocês, tá? Do PDF que o Hércules citou, onde você consegue baixar todas as publicações. Está na área do aluno, exatamente. Está na área do aluno. Na área que todo mundo tem acesso à área do aluno, o PDF está ali. Exatamente. Se tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato lá com a Raquel, que ela vai ajudar vocês. Bom, você tem alguma dúvida aí, Diego? Perguntar do Hércules da preparação dele, alguma curiosidade que você tenha? O que eu acho bem interessante aí, quando eu ouvi isso lá do Hércules, né, o que ele está mais ou menos passando para a galera aqui, eu ouvi lá em 2015, quando eu meti o meu full ahead e comecei a estudar. E essa percepção de que a atitude mental ela tem que estar sempre muito... Você tem que se preocupar muito com a sua atitude mental em relação às coisas que aparecem para você, né? É igual lá no dia da prova, né, Hércules? O que você fala nos simulados.
ver uma questão difícil, essa pandemia ela está acontecendo para todos os candidatos. Ela não está acontecendo para um grupo específico. Então, acaba que, se você tiver uma atitude mental positiva, eu acho que esse recado dele é importantíssimo e foi fundamental para mim, pelo menos. Exato. O Diego está se referindo aí, só ampliando o que você está comentando, Diego. Um exemplo que eu dou nos simulados, não é? Quando você, no dia da prova, se depara com uma situação muito inusual, que é ruim, que você acha que é ruim para você, como, por exemplo, uma questão difícil demais, né? Ou a temperatura da sala está 10 graus, está todo mundo congelando de frio. A tendência natural que a gente tem é entrar em desespero, né? Poxa, me lasquei, isso aqui não vou conseguir acertar. Só que se está ruim para você, está ruim para todo mundo, né? Pandemia tem para você, tem pandemia para todo mundo. E essas adversidades, esses fatores, eles servem como elementos de seleção natural, né? Aquilo vai derrubar um monte de gente, mas você que tem um trabalho mental já feito para essas intempéries, isso não vai te derrubar, pelo contrário, você vai ficar até feliz que tem alguma coisa diferente de anormal ali acontecendo, porque isso vai diminuir sua concorrência, certamente. Entendeu? Qualquer coisa que foge do script ali do que estava previsto vai diminuir a concorrência. Isso é normal acontecer em dia de prova de concurso. Tá? A diversidade que você sempre fala, né? Foi até uma questão que você falou, que aconteceu com você em 2008 do roteiro, né? Que era muito fora de padrão, sim. né? Você vai ficar nervoso, acaba ficando feliz, né? Isso que ele está falando. Bom, aí não muitas pessoas sabem da minha história de quando eu tentei ser prático pela primeira vez, né? Eu não ia perguntar por conta da idade, né? Então, mas fica à vontade, cara, pode falar. Tem gente que na internet não dá para ver o cabelo branco, mas tem gente que acha que está estudando há muito tempo, né? Bom, eu tive entre a minha primeira tentativa, né, mal sucedida, e a segunda, que foi bem sucedida, um intervalo de 13 anos ali. Não passei 13 anos estudando, tá? Fui fazer outra coisa da vida. Mas em 1995 eu fiz a minha primeira prova para prático. Na época você tinha que escolher uma ZP e fazer a prova localmente naquela ZP, né? E eu fiz isso lá em Manaus. Fui para Manaus, peguei um avião, era aluno da escola naval, estava na faculdade, e fui lá em Manaus fazer a prova escondido, porque não podia dizer na Marinha que estava saindo para fazer essa prova. Quase fui preso no meio do caminho, mas foi outra história. Preso pela Marinha, né? Não preso pela polícia normal, né? Exatamente, preso pela Marinha. E aquela prova, ela foi uma prova muito esquisita, para dizer o mínimo, né? Ela tinha 50 questões, cada questão era do tamanho de uma folha, acho que mais da metade dela, na minha memória, era em inglês, então umas questões cabeludíssimas em inglês que ocupavam uma página, e apenas 1 hora para fazer essa prova. Então, era uma prova que não dava para ler sequer a prova inteira, uma prova muito difícil. Quer dizer, difícil para mim, que não fui psicologicamente preparado para ela. Então, o que aconteceu? Das 50 questões, eu fiz 24 e o mínimo de acerto era 50%. Eu tinha que ter feito 25 para passar. Eu fiquei em primeiro lugar lá em Manaus naquele ano, com uma questão abaixo do mínimo para passar. Resultado, não teve nenhuma vaga preenchida em 1995 lá para Manaus, CP2, eu acho. Bom, por que aconteceu isso? Por que eu não fiz essa uma questão a mais? Porque eu não sabia fazer prova. Na hora que eu olhei aquelas questões difíceis, eu fiquei travado nelas, eu achei que aquilo ia ser impossível, que todo mundo sabia fazer aquilo, menos eu. E anos depois, eu num encontro de praticagem, no Encontro Nacional de Praticagem, conheci um prático do Maranhão que passou naquele concurso de 1995, e aí a gente conversando sobre aquela prova, sobre o quão esquisita tinha sido aquela prova, ele me falou do que ele pensou na hora que ele recebeu a prova, né, no dia D ali. Ele disse que viu aquela prova daquele tamanho, 1 hora só para fazer 50 questões, ele disse que já foi pulando, caçando questão menor, questão mais fácil, questão em português, né, foi fazendo a prova de trás para frente, e ficou feliz, porque ele falou, essa prova vai derrubar um monte de mané que não sabe fazer prova, tipo eu, mané tipo eu, que não sabia fazer prova. Então, a gente teve atitudes mentais muito diferentes, e ele virou prático 13 anos antes de mim, lá no Maranhão. Minha história só foi dar certo, comecei a estudar depois em 2006 e passei no concurso de 2008. Então, essas dificuldades, né, que às vezes elas parecem uma maldição na vida da gente, que veio para atrapalhar todos os planos, ela tem várias formas de encarar, né? Quantas e quantas pessoas não estão
estudando, não estão deixando de estudar por conta dessa pandemia, não estão abandonando o seu projeto por conta dessa pandemia. Entendeu? Então, que tipo de atitude mental você prefere ter? É uma escolha. Tá? É uma escolha. O problema todo mundo vai ter. Né? Temos um problema em comum que é a pandemia, mas cada um tem seus problemas em particular aí. Então, que tipo de atitude mental você quer ter? Isso vai influenciar diretamente se você vai ser o cara que vai passar, né? Ou se vai ser o cara que vai desistir, ou então não vai conseguir se preparar bem e não vai ter aprovação. Sim. E essa questão do elemento surpresa que você falou aí na prova, em relação à atitude, pode parecer que foi único lá em 95, mas não, né? 2012, a prova que era 2006, 2008 foram 70 questões, e chegou em 2012 foram 50 questões, num concurso que, tudo bem, foi meio que a toque de caixa, mas enfim, foi um elemento surpresa também, positivamente, né? De 70 para 50, você acaba tendo 20 questões a menos, tem mais tempo para fazer cada questão, mas pode acontecer no próximo processo também, né? Por outro Sim, lado, pode. né? Não. Exato. No meu concurso teve um atraso no início da prova. Eu lembro que a gente ficou, hoje eu não lembro mais quanto tempo eu fiquei com a prova na mão esperando começar, algo como meia hora, não sei, vou chutar aqui, a memória vai falhando, né? O tempo vai passando. Mas eu lembro que muita gente ficou revoltada e reclamou pra caramba porque a prova demorou para começar. Então, enquanto tinha muita gente roendo a unha e ficando nervoso do meu lado, eu lembro que já em 2008 eu já tinha me preparado psicologicamente para fazer a prova. Na hora que começou aquela confusão de atraso de início de prova, cara, eu parei, fechei os olhos, fiquei fazendo uma respiração ali, tipo de meditação, abaixando meu batimento cardíaco. A hora que largou o relógio, poxa, eu estava calminho, estava no meu bazar ali, no meu basal, né, com uma concentração máxima e deu tudo certo. Então, surpresas vão acontecer sempre, né, até o dia da prova. E, enfim, o que faz a diferença é a nossa atitude mental ali para lidar com elas, entendeu? Tem um nome aí no, né, para quem gosta de leitura aí, Nicola Taleb fala de antifragilidade, e lá para investimentos e tal, quem já leu alguma coisa desse autor sabe de que eu estou falando. E você aplica isso, essa aplicação disso no mundo do concurso, no mundo de uma prova, você ser antifrágil, né? Aquela coisa que era para derrubar, ela te faz mais forte. Então, isso é sensacional. Conseguir aplicar isso numa prova, num simulado, acho que é a maior mensagem aqui desse papo. Nassim Taleb, né? O que não te mata te fortalece. É isso aí. Exato. Eu tenho umas perguntas legais aqui, que estão mais ou menos em linha com o que a gente está conversando agora. O Germano perguntou aqui, acho que é muito pessoal, né, mas de dar a sua opinião, que o estudo em relação a ser diurno ou noturno, qual que você acha melhor? Cara, esses círculos circadianos aí são muito individuais, né? Tem gente que funciona melhor de madrugada, tem gente que funciona melhor de dia. E você vai se adaptar e todo mundo já se conhece, né? Todo mundo é grandinho. Eu sou um cara do dia. 9, 10 horas da noite, eu normalmente estou com sono, né? Sou o cara que, quando era mais novo, ia para a gandaia, sempre ficava com sono na noitada e de manhã, muito cedo, eu acordo. Vou para a cama às 4 da manhã, às 7 eu já estou acordado. Então, esse é meu ritmo biológico natural. Mas eu não fiz isso durante o estudo. O que eu fazia? Eu tinha que trabalhar, né? E eu não podia dormir 6 horas, mais do que 6 horas, senão eu estudava pouco. Então, o que eu fazia? Eu aluguei um apartamento do lado da base naval, onde eu trabalhava, em São Pedro da Aldeia, porta com porta, muito pertinho, e andando, para não perder tempo de deslocamento casa e trabalho. Então, eu voltava do trabalho, cansado, chegava 4h30, 5 horas da tarde, dormia. Dormia ali umas 3 horas, sei lá, 2 horas. E essa dormida me dava uma recarga legal de energia e resetava a minha concentração. Eu acordava, comia uma besteirinha leve, tomava um banho e aí sentava para estudar. Então, eu conseguia sentar e estudar concentrado por 5 horas, 6 horas, aí até, sei lá, 1h da manhã. Aí ia dormia de 1 às 7, mais ou menos, de 1 às 6h30, ou seja, eu dormia menos do que eu precisava e trabalhava cansado. Então, eu optei por trabalhar cansado, porque trabalhar eu conseguia trabalhar, estava voando quase nada naquela época e não precisava estar, né, 100%. É isso que eu ia perguntar, voar de caça meio cansado não é muito... Não é. Não, quando eu tinha voo, aí eu invertia isso. Quando eu tinha voo, eu invertia. Mas eu estava numa fase da carreira ali que eu já não estava voando muito. Os aviões estavam com problema de manutenção, enfim. Então, eu optei por isso. Eu descansava, eu dormia, acordava e estudava. Eu rendo bem logo depois que eu acordo. Já fiz muito isso de estudar para a prova na faculdade, na escola naval, no meio da madrugada, depois de acordar. Eu cansei de fazer isso. Às vezes tinha prova às 7 horas da manhã, acordava às 3 para estudar. Né?
é como eu funciono. Aí cada um funciona de uma maneira diferente, não tem receita de bolo, não. Show. Tem uma pergunta boa aqui também do Daniel, que ele pergunta se o fato de você ter sido piloto da Marinha, ter sido piloto e da Marinha, já te facilitaria no entendimento, na preparação. Se você sai alguns passos na frente de quem não é de Marinha ou envolvido na área naval aí. Olha, sai sim, tá? Assim como o cara aqui ele tem engenharia naval, ele vai ter facilidade nas matérias de PNA, por exemplo. O cara que fala muito bem inglês, morou fora, ele vai ter uma certa facilidade em ler a bibliografia em inglês. Que mais? O cara que é advogado, bacharel em direito, ele vai ter facilidade nas matérias de legislação. Eu tive facilidade em matérias de arte naval, que eu li na faculdade alguma coisa, Miggins eu li alguma coisa, eu já sabia o básico de navegação, eu sei o que é uma carta náutica, norte, sul, leste, oeste, coordenada geográfica, projeção de mercado, enfim, essas coisas eu já sabia. E aí tem aquele cara que não tem nenhum tipo de conhecimento, né, específico dentro do universo de assuntos que cai na prova. Esse cara está muito atrás? Não, ele está uns poucos meses atrás. Né? Você fazendo o curso regular, depois de 4 meses, 5 meses, você vai ter aquela base ali que é a mesma base que um oficial da Marinha teve há anos atrás, quando ele estava na faculdade. Entendeu? Então, existe uma diferença? Sim, existe, mas estamos falando de poucos meses. Uns poucos meses de estudo, está tudo igual. Tá tudo, isso vai também ter uma... nivelado. Entendi. Estou encadeando aqui porque você está deixando a deixa para perguntas encadeadas aqui que estão no mesmo assunto. Então, vamos lá. O Thiago, ele fala o seguinte, né, que considerando que hoje existe mais facilidade na obtenção de literatura e principalmente a oferta de cursos, que a matéria está mais lapidada, diferente da época que você estudou, se a gente acha que o desafio agora é maior para passar no concurso, né? E qual o diferencial que alguém que deseja ser aprovado precisa ter, dada essa alteração de condição aí, frente ao que você vivenciou? Pergunta difícil de responder assim com qualquer grau de precisão, né? Posso falar da minha sensibilidade. O que eu vejo? Eu vejo que todo ano tem muita gente que começa a estudar, muita não, tá? Tem um universo de pessoas que não é grande, porque isso ainda é um concurso nichado, pouco conhecido das pessoas, e a maioria das pessoas que sabem, tem uma ideia do que é praticagem, não tem a menor ideia de que elas podem ser práticos tendo curso superior em qualquer área. Né? Muita gente acha que é meio máfia, que é de pai para filho, que é nem tipo como era cartório antigamente, ou então acha que o cara tem que ser oficial da Marinha para poder concorrer, tem que ser comandante de navio, não tem nada disso. Então ainda é uma profissão muito muito mistificada. Né? Qual foi a pergunta? Desculpa. Perdi aqui. Se a alteração de hoje em dia o fato de ter mais cursinho e ter mais facilidade de acesso à matéria se equipara mais as pessoas, os candidatos. Então todo ano tem uma certa galera, né? Estava nesse raciocínio aqui. Tem uma certa galera que começa a estudar, mas tem uma galera que para também. Então, o número absoluto de pessoas estudando num determinado momento, eu não sei se ele cresceu tanto ao longo dos últimos anos, desde o último concurso. Pelo contrário, a distância de um processo seletivo, né, faz com que um burburinho inicial lá depois do concurso de 2012, 2013, né, aqui estava tudo muito agitado, com muita vaga no 2012, esse burburinho ele vem diminuindo naturalmente ao longo do tempo e ele vai tendendo a morrer. Entendeu? Então, tem um fator aí temporal que leva a ter menos gente estudando. Por outro lado, tem uma galera, né? Padrão Diego, Nicolas, Tiago, figurinhas que vocês conhecem aí, os nossos professores, uma galera que está estudando e se refinando seus conhecimentos lá desde 2013, 2014, 2015. Então temos forças aí pendendo para os dois lados, tá? O que eu vi nos últimos processos seletivos aí? Que não muda muito a quantidade de pessoas inscritas de um ano para o outro. A relação candidato-vaga, ela continua não sendo nada muito expressiva. Se a gente for tentar fazer uma distribuição, sei lá, vão ter 2.000, 2.500 pessoas no próximo processo seletivo, dos quais 1.500 são turistas, que estão lá, não sabem nem o que estão fazendo, né? Tem 1.000 pessoas que leram a matéria, e aí você vai afunilando e tem ali, cara, 100 caras, né, 100, 150 pessoas que estão realmente preparadas, vão brigar por 70 vagas, 50 vagas, sei lá quantas vagas tiver. Eu não vou fazer adivinhação aqui de quantas vagas vai ter no próximo concurso. Enfim, eu não acho que isso muda. Eu acho que o passar do tempo não muda tanto o cenário macro da coisa. Perfeito. E
para a gente poder encerrar esse assunto e passar para o próximo tópico, é estudar as matérias, as publicações fora da bibliografia, né? Você acha interessante? Até que ponto é interessante você correr atrás de bola fora na preparação? Pegar uma informação a mais além daquela que está na norma 12 no 2 Bravo lá. Olha, isso tudo, eu acho que isso depende do nível que você está, né, em determinado momento, né? Eu tenho um colega que ele estudou 8 meses só para a prova. Quando ele começou a estudar, uma pessoa muito inteligente, quando ele começou a estudar, eu acho que o edital estava para sair, uma coisa assim, e esse cara falou, pô, eu não vou estudar nem toda a matéria. Ele pegou o que era mais difícil, sequer ele leu, né? Pegou as apostilas, né? E comeu aquilo ali com farinha, passou 8 meses estudando, passou na prova. Por quê? Porque esse cara, ele tinha uma data de prova ali na agenda já, em poucos meses, ele sabia que ele tinha pouco tempo, então ele teve que escolher o que estudar. Então, o que ele fez? Tem um universo aqui de matéria que cai. Ele escolheu o que deixar de fora e focou numa coisa pequena, deu sorte e foi competente. Ele contou com a sorte, sim, ele contou com a sorte. Ele foi competente na estratégia dele de escolher o que não estudar e contou com a sorte. Para a maioria das pessoas, acho que hoje, né, como a gente não tem um edital à vista, a gente não pode fazer um planejamento para contar com a sorte. A gente tem que ler tudo o que está na bibliografia, né? Basicamente é o quê? É o que está nas apostilas de vocês, é o que está na aula, é o conteúdo que a gente explora nos nossos produtos e cursos, aí, ferramentas de apoio ao aprendizado, como HQuest, etc. Para ir além disso, quem é que deve ir além disso? Quem é que pode, né, e deve ir além disso? É quem já está num estado, né, do estudo, que já está performando aí 60, um pouquinho acima de 60 questões no simulado do curso H com certa regularidade. Ou seja, o cara já não tem mais nada do básico que ele não saiba muito bem, né? São caras que estão no nível do Diego, do Thiago Kufner, do Paulo, do Pablo, do Nicolas, né? Me perdoe se eu esqueci o nome de algum professor nosso aqui. Esses caras, né, encaram 100 pessoas numa live aí fazendo dúvidas sobre qualquer assunto da matéria inteira e respondem com a naturalidade, né, como se estivesse fazendo exercício de matemática da terceira série, né? 2 mais 2, quanto que é? O cara responde 4. Ele faz isso sobre qualquer assunto. Então, esses caras, sim, talvez valha a pena para eles darem uma visitada em assuntos periféricos, né? Os nossos professores fazem muito isso, às vezes, para obter um entendimento mais amplo que vai permitir ele dar uma aula melhor, né, para o curso regular ou para o curso de exercícios, por exemplo. Eu vejo os professores fazendo isso com matéria de PNA, por exemplo, né? O PNA, que é uma colcha de retalhos que traz conclusões de vários estudos, de vários papers. Os nossos professores, caras que estão nesse nível, eles se dão ao luxo de ir lá num paper que não cai na prova para entender melhor aquela conclusão que cai na prova, né? Aquela conclusão que ele já decorou, que está lançada ali e cai na prova. Mas isso aí, gente, é para quem já está performando na casa de 60 pontos no simulado semestral do curso H. Tá? Eu acho que é deixa eu fazer um complemento, Hércules. Vai lá, Diego. Sobre esse assunto aí. Para vocês que estão fazendo o curso H, a galera aqui do curso regular, eu não vejo sentido você correr atrás de uma bibliografia que esteja fora. Repara que o Hércules falou de uma pessoa que restringiu o que estava ali na bibliografia e, com muita sorte, muita competência, conseguiu passar. Vocês que estão formando a base, ali, a primeira, a segunda, a terceira passada, vocês têm os professores do curso H para, de repente, fazer isso. Tem alguma passagem que você não entendeu? Pô, precisaria pegar o paper do cara? Entre em contato com a gente. A gente já tem esse tempo aí, como o próprio Hércules citou, para fazer isso. Então, não percam o tempo de vocês, que é precioso, fazendo esse tipo de coisa. Essa é a minha recomendação. E atrás de bola fora, só que você consiga, desde que você pegue a bola fora e consiga botar dentro da quadra de novo para fazer o ponto, né? Senão Que te ajude a entender o que está no livro, né, que é o principal, e não que te atrapalhe. Perfeito. Exato. Não entrar nos devaneios aí, né? Tem gente que tem essa tendência, já vi muito isso em sala de aula, o aluno perdendo tempo com coisa que não merece. Espiral da morte, né? Exatamente. A gente não pode nunca deixar, né, de lado, esquecer qual que é o nosso objetivo, né? O objetivo, aprender PNA é legal? É muito legal. Aprender legislação, RIPEAN, tudo é muito legal. Mas qual é o objetivo? Teu objetivo é aprender PNA? Não, cara. Teu objetivo é passar numa prova, né? Então, tudo tem que girar em torno de passar numa prova, otimização do tempo. E aqui no curso H, você vai ver aula
otimizada para isso, material didático otimizado para isso, né? E pouca coisa aí, quase nada de conhecimento supérfluo. Beleza. E não agrega para esse objetivo. Tá bom, vou seguir aqui, senão a gente não passa adiante. Vou mandar duas aqui curtinhas para você, para a gente conseguir passar ao próximo tópico. E responde na mesma aí. Sobre se vai precisar de capital amador para a próxima prova e se você acha que vai ter uma alteração substancial das publicações cobradas no processo seletivo. O que você acha aí nesse ponto? Cara, capital amador, a gente nunca sabe, seria futurologia também, não tem como afirmar, né? Por que muita gente faz a prova de capitão amador, habilitação de capitão amador? Porque as pessoas que estão investindo pesado nesse projeto, em tempo, em recurso financeiro, elas não querem correr o risco de, no próximo concurso, vir uma exigência um pouquinho maior que a de mestre, a exigência seguinte, acima do mestre, imediatamente acima do mestre, vem o capitão amador. Então, o cara não quer correr o risco do próximo edital vir com esse requisito e ele não ter essa habilitação de capitão amador. Então, tem gente que acha que não faz sentido não tirar, porque custa quase nada ou muito pouco você tirar a habilitação de capitão amador. Então, diante de tudo que está em jogo, você vai dar esse mole. Diferentemente do exame para mestre amador, o exame para capitão amador tem 2 vezes por ano só, abril e outubro, se eu não me engano. Então, né, vai que sai um edital aí, você não consegue tirar a habilitação de capitão amador. Tá? Mas com isso eu não quero dizer que eu tenho alguma informação que vai aumentar o nível de exigência profissional. Não tem. Não tem. Acho que qualquer pessoa que diga que tem hoje está chutando também. Mas é só uma medida simples, barata e que muitos candidatos que já investiram pesado no projeto, né, decidem tomar. Só um cuidado. E assim, definição também se aplica à alteração de publicação, né? Do conteúdo programático. Exatamente. Quanto a isso aí, a gente já pode ter algumas certezas. Né? Alteração de publicação. Vai ter, todo concurso tem. Fato. Né? A hora que sair o próximo edital, a Marinha vai revisitar a bibliografia, o anexo 2A e 2B lá, né? Principalmente o 2B, e vai fazer algumas modificações. Né? Vai, de repente, botar um livro, tirar outro. Todo concurso entra alguma coisa e sai alguma coisa. O que a gente pode fazer? Né? Não muita coisa. A gente pode estudar bem tudo que está lá para, quando sair o edital, a gente ter mais tempo livre para se dedicar ao que mudou. Né? É isso que a gente pode fazer. E, ao longo do curso regular, vocês vão tendo informações também com os professores, a gente, às vezes, vão citando bibliografias que a gente acha que tem uma chance muito grande de virem a constar do próximo edital. Tá? Isso pela experiência que a gente tem, pelo que a gente vê acontecendo aí no universo, dentro da Marinha. Perfeito. E, já que você falou em edital, qual a sua expectativa, né? Todo mundo está me perguntando aqui, é da minha próxima pergunta também, qual a sua expectativa para a realização do próximo processo seletivo e número de vagas aí? O que você acha? A pergunta que não quer calar, né, Diego? A pergunta que não quer calar, essa daí. Estava demorando, deve ter umas 30 dessa aí iguais, não tem? Tem. Eu estava aguardando aqui, eu estava só botando no final, mas era a mesma coisa. Vamos lá, gente. Expectativa para o próximo processo seletivo, né? Quem disser que sabe, eu acho que está falando besteira ou está mentindo. Né? Vamos ser bastante sinceros. Pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 4 anos, 5 anos, pode. Tudo pode. Vamos entender o que motiva, o que enseja a abertura de um processo seletivo. Basicamente, tem 2 fatores, né? Por um lado, você tem a demanda, olha, precisa de prático. Está começando a faltar prático. Os práticos estão de uma determinada ZP estão trabalhando demais, estão ficando sobrecarregados. Ou então tem uma perspectiva de que isso vai acontecer muito em breve, porque tem um monte de prático já de idade numa determinada ZP. Então, do ponto de vista, a demanda, né, a demanda pelo serviço é um fator, uma força geradora de processo seletivo. Ponto separa. Outra força geradora de processo seletivo são forças políticas. Né? Não deveriam existir, mas existem. Por exemplo, o concurso de 2008 foi um concurso gerado por demanda. O concurso de 2012 foi um concurso gerado por uma decisão política. A Dilma decidiu que queria aumentar o número de práticos no Brasil. 2011 também foi demanda, não foi? 2011 foi demanda também. Foi um recompletamento, foi um concurso pequeno por demanda, né? Porque algumas vagas não foram completadas no de 2008, o país estava no crescimento ali legal, foi demanda. Aí 2012 ninguém esperava concurso. Ninguém esperava concurso. Tinha tido 2008, 2011. E veio um concurso gigantesco em 2012. Tá? Então, gente, sobre data de processo seletivo, tudo que sei é que nada sei. Então, vocês
E hoje as informações elas transitam numa velocidade tão grande que você não precisa ficar preocupado, porque a hora que tiver algum boato fundado, né, ou seja, algum boato que não seja boato, né, que tem algum fundamento ali de verdade, todo mundo vai ficar sabendo de maneira muito rápida, vai chegar em 7 grupos de WhatsApp em 24 horas, né? Então não precisa ter apreensão quanto a isso. Acho que até em menos de 24 horas, né? Acho que em 1 hora você vai receber vai de tudo receber quanto é lado, né? Exatamente. Então, isso é o que eu realmente acredito. Eu acho que nem o DPC atual deve saber quando vai ser o próximo processo seletivo, o que não quer dizer que não vai ser na gestão dele, pode ser na gestão dele, basta ele receber uma ordem de alguém que tem poder para mandar, né? Então e a opinião das pessoas, vocês vão ver, conversando com pessoas, elas variam muito, né? Variam muito mesmo. Tem gente que acredita, você conversa com prático, tem gente que tem prático que acha que vai demorar bastante ainda para ter outro concurso. Em compensação, a gente tem pelo menos aí 3 práticos em sala de aula hoje, caras que já são práticos e estão refazendo o curso regular, são ex-alunos antigos que já voltaram a estudar, entendeu? Então, tem crenças para todos os lados, tá? Cada um escolhe em que quer acreditar, mas o meu conselho não vai nem nesse sentido. Você não tem que ir pela cabeça de fulano, que acha que vai ter concurso rápido, e o de ciclano, que acha que vai demorar para ter concurso. Acho que a gente não tem que seguir a cabeça de ninguém aí, porque essas cabeças elas têm as percepções delas baseadas, enfim, na experiência individual, e essas percepções diferem muito, como eu já comentei, de pessoa para pessoa. Então, dado esse cenário de incerteza, o que você tem que fazer? Cara, você tem que estudar, né? Você tem que estudar como se já tivesse um edital na praça, até que você comece a tirar 60 pontos no simulado semestral. Você chegue nessa ordem de grandeza e consiga performar ali com alguma consistência. Entendeu? Ou seja, até que você não tenha muito mais coisa para aprender, até que a sua curva de aprendizado ela dê uma nivelada, né? O seu volume de informação pare de subir e você fique meio nivelado, porque não tem muito mais o que eu aprender. Quando você chegar nesse estágio, que pode demorar aí 1 ano e meio, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da energia que você vai colocar nesse projeto, quando você chegar nesse estágio, aí sim está na hora de você tirar a cabeça, né, para fora da água e falar, bom, onde é que está o concurso? Né? Ele está perto? Tem zumbido de concurso aí? Tem alguma coisa factível ou não? Estamos na mesma situação se o concurso está longe ainda. Né? E aí, se a sua conclusão for de que não tem zumbido de processo seletivo, que ainda pode demorar um pouquinho mais, aí você vai pensar em entrar no regime de manutenção. Isso foi até uma... Desculpa te interromper, mas só pegando o gancho aí, porque tem uma pergunta aqui do D'Angelo, que vai nessa linha do que você acabou de falar. Você está dizendo, basicamente está dizendo que é para estudar como se tivesse um edital na praça, né? E quando chegar no nível bom, você vai entrar no regime de cruzeiro, né? Exato. O D'Angelo pergunta aqui se você fosse começar a estudar hoje, se você se abdicaria do trabalho por 1 ano, tiraria um ano sabático do trabalho, para focar no estudo até chegar no nível de cruzeiro, e depois aí eu acredito que ele voltaria ao trabalho normal dele. É a pergunta que ele postou aqui para a gente. Se eu tivesse condição financeira para isso, eu faria, não tenho dúvida. Né? Acho que a maioria das pessoas não tem. Elas têm que conciliar trabalho com estudo. Lá em 2008 eu não fiz isso. Em 2006, 2008 eu passei trabalhando lá bonitinho, cumprindo meu horário, minhas obrigações. Agora, quem pode, quem tem esse privilégio aí, eu faria, não tenho dúvida. E depende muito também do trabalho da pessoa, né? Eu trabalhava na área marítima, eu trabalhei como agente, trabalhei também como broker, e era impossível, assim. Para mim, não foi uma questão muito de ou eu ia estudar, né? Ou eu ia continuar trabalhando. Eu não tinha como manter aquelas duas coisas, não eu, Diego, né? Talvez outra pessoa conseguisse. Mas então essa pergunta acaba sendo muito, muito pessoal, depende de vários fatores aí. Mas foi o que eu fiz, tá? Eu larguei tudo no ano de 2015. Emprego, larguei tudo mesmo e fiquei só focado lá. O ano de 2015 foi apneia pura, né? Foi um ano de estudos onde não tinha um segundo também para nada, e 2016 também, e estamos aí. Foi exatamente o que eu... hoje. Exato. Então é isso. Eu acho que até você entrar no nível de conhecimento que você está pronto para a prova, você tem que estudar como se o concurso tivesse data. Por quê? Né? Qual é o risco de você adotar uma estratégia diferente? É você ter um concurso a queima-roupa que ninguém esperava, como foi 2012, como foi o último concurso, por sinal,
E aí, cara, se você não fez isso, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque você precisa de um tempo em apneia, estudando pra caramba, para chegar num patamar competitivo. Tá? Então, a estratégia que eu acho mais inteligente é para de se preocupar com as variáveis que você não controla. Você controla a data da prova? Não, você não controla. Para de prestar atenção em quem fica botando desinformação, né, em grupos de internet, em fórum, né, contra a inteligência para estimular as pessoas a pararem de estudar, entendeu? Parem de acreditar também quem, de repente, fica fazendo o contrário para poder vender curso, entendeu? E se foca na variável que você controla, cara. É o quanto de energia que você pode botar nesse processo seletivo. Chegou no nível bom, tá? Aí entra em regime de manutenção. Aí volta a ter vida social, né? Retoma o que você precisa retomar. E quanto que é que você vai estudar? Cara? Aí depende, não tem fórmula, não tem receita. Você vai estudar tudo que você puder. Né? Se o que você puder são 3 horas só, pô, estuda as 3 horas que você tem, entendeu? E vai passando o tempo, vão passando os meses, você vai, de repente, arrumar uma solução aí para aumentar a sua quantidade de horas de estudo. Eu acho importante, cara, é a gente botar em perspectiva, botar esse tempo de preparação numa perspectiva mais macro na vida da gente, né? Veja o meu caso. Eu fiz prova em 1995, fui passar em 2008. 13 anos depois. Fiquei estudando esse tempo todo? Não. Em 1995 eu estudei por 1 ano e depois estudei por 2 anos, de 2006 a 2008, mas fiquei ali com aquela coisa de um dia eu vou ser prático, aquilo estava na minha cabeça ali, aquilo ficou no meu radar. Isso foi minha história. Né? Tem gente que vira prático aos 26 anos. Pô, espetacular. Sorte do cara. Né? Cada um com a sua história, né? Vira prático aos 50, aos 60, aos 65, e é super feliz. Tem um monte de prático que virou prático depois de aposentado, né? Depois de ter 55, 60 anos de idade. Isso é muito normal, foi muito normal nos últimos concursos. Aí você olha para esse cara, pô, esse cara, como é que está a vida dele? Pô, está maravilhosa, né? Ele está feliz. Cada um tem a sua história. O cara que quer ser médico, ele termina lá o 2º grau, quero ser médico, ele vai ter que gramar ali 6 anos de faculdade de medicina, 2 de residência, pós-graduação, é quase uma década para ele, de fato, começar a trabalhar naquele ofício ali. E agora, o que ele faz quando ele sai da faculdade e fala eu quero ser médico? Ele bota na cabeça que ele quer ser médico. Ele já sabe que ele vai ter um período grande ali pela frente. Tudo bem, é mais previsível, ele não tem essa incerteza que a gente tem ao estudar para a prática, sim, mas ele vai ter outros problemas dele lá, né? Tipo uma mensalidade de 10, 12 mil reais por mês, enfim, ele vai ter cada um vai ter os seus problemas. Né? Sim. E agora, quando a gente coloca isso quando a gente coloca na cabeça, eu quero ser prático e eu estou preparado para passar 5 anos nesse processo, né? 6 anos, 4 anos, 2 anos, whatever it takes, né? Cara, um dia você vai ser prático, não tem dúvida, porque a fila anda, o processo é lícito, não tem um concurso que eu tenho certeza que não tem mutreta, né? É um processo lícito, ele já é lícito há bastante tempo, a Marinha trata esse concurso com uma seriedade absurda, bota um almirante para ser chefe da banca lá, tem na DPC dizem que tem uma sala lá com porta de cofre, é o que eu ouvi falar, onde o pessoal roda a prova. Né? É um concurso fiscalizado, o Ministério Público está em cima. Então, o que é fato aí, gente? É fato que o concurso é sério e que a fila anda. As pessoas envelhecem, morrem, né? E a nova geração tem que assumir. Então, cedo ou tarde, vai ter concurso. Cedo ou tarde vai ter concurso. E para quem colocou aquilo na cabeça que vai se tornar um prático e whatever it takes, né? E não parar de estudar, a coisa vai acontecer. Né? Aconteceu comigo, 13 anos depois. Né? Eu estava com aquilo na cabeça. Seguiu martelando e chegou lá, né? Exatamente. É o pensamento o sadio, o que eu acho que é para o sistema? Né? São concursos motivados por demanda a cada 2, 3 anos, sei lá, 50, 60, 70 vagas. É difícil dizer a ordem de grandeza disso. Né? Isso seria o sadio para o sistema funcionar, mas tem essas não linearidades com as quais a gente tem que conviver, fazem parte da vida, e por isso que a gente está há quase uma década aí sem concurso, por causa de um concurso grande de 2012. Mas outro concurso vai ter. Né? Como é que está a situação nas EPs do país? Não tem uma situação única para o país inteiro. Tem portos que cresceram, tem portos que diminuíram um pouquinho. A minha ZP, por exemplo, diminuiu. O movimento, hoje a gente não precisa de prático lá. A movimentação no Espírito Santo caiu nos últimos anos. Tem uma série de fatores, acidente com Brumadinho, acidente com Mariana, Petrobras saiu de lá, Porto do Açu roubou um pouquinho
Enfim, teve uns azares lá que Vitória é um porto que hoje está tranquilo. Tem outros portos que só cresceram, né? A ZP do Rio de Janeiro só cresceu, só cresce. Porto do Açu, Paranaguá, pô, não para de bater recorde de escoar soja por lá. Enfim, cada situação, cada ZP tem uma situação individual, né? Em algum momento vai ter concurso. Isso até Quando? foi até Não sei. foi até uma pergunta aqui do Germano. Ele pergunta se o que mais influenciaria para a abertura de um novo concurso. Vai mais ou menos em linha do que você está falando aí, né? O que deveria influenciar é a demanda, mas você pode ter decisões políticas ali por trás que a gente não controla, né? Como, repito, foi o último processo seletivo. Mas deveria ser demanda, deveria ser demanda. Ou seja, você vê o que tem de movimentação no porto, o que tem de expectativa de crescimento de movimentação, né? E o que tem de expectativa ali com relação à distribuição etária dos práticos, né? De repente, o número de práticos está funcionando hoje, mas eu já estou vendo hoje que daqui a 4 anos eu vou ter um monte de prático com mais de 70 anos e eu vou ter e o porto está numa tendência de movimentação. Tem 3 terminais sendo construídos. Opa, então a Marinha pode abrir vaga para aquele porto. Entendeu? É uma decisão discricionária do DPC, no final das contas, e não tem como ser diferente. Justamente por ser discricionária, ela está sujeita também a ingerências políticas aí de toda a ordem. Perfeito, perfeito. Acho que essa pergunta estava aqui no ar já tinha um tempo também. Eu quis passar para a live para poder esclarecer, mas de certa forma você respondeu as duas grandes vertentes, pelo que eu entendi, né? Uma é a demanda, a outra é realmente a motivação política, né? Exato. Perfeito. Vamos passar então para o nosso último ponto aqui? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a operação do curso H nas cidades afetadas pelo Covid. Quais são nossos planos, e aí eu posso também colaborar um pouquinho com você, mas tem muita gente perguntando também, a gente deixou isso para o final porque foge um pouquinho dessa abordagem, né, da preparação em termos de pandemia, né? Não foge tanto porque, afinal de contas, a gente está na pandemia e acaba afetando nossa operação também, né? Então, mas está muito em voga também, então acho bom a gente falar um pouquinho com os alunos e com nossos convidados também, como é que vai funcionar o regime de operação do curso H nas unidades. Esse ponto é importantíssimo, Lucas, e acho que o que eu tenho para falar aqui, eu vou até comentar aqui brevemente sobre cada uma das cidades, mas a principal recado que eu queria passar quanto a isso por favor, sejam pacientes, né? A gente tem aluno aí em 10 estados e a gente monitora todo dia, o tempo todo, os decretos que saem, a gente conversa com os espaços locados, onde a gente tem espaço locado, com os prédios onde a gente funciona, no caso das unidades telepresenciais. Então, a gente está o tempo inteiro falando com os alunos, escutando a turma, entendendo qual é a vontade do coletivo, vendo se a gente pode funcionar a despeito de algum decreto, de uma restrição, vendo como é que a gente se encaixa, como é que a nossa atividade se encaixa nos decretos vários que são expedidos por aí. Então, a gente tem uma dose grande de trabalho diário nisso. Às vezes, os alunos ficam um pouco inquietos porque eles querem saber hoje, segunda-feira, o que vai acontecer no sábado, ou na sexta, ou daqui a 15 dias. E simplesmente não é assim que a coisa funciona, infelizmente. Adoraria trabalhar com esse grau de previsibilidade. Mas os decretos eles evoluem, às vezes, numa velocidade muito grande. Tá? Às vezes está tudo bem, até que sai uma reunião de prefeito com o secretário, e aí o que estava muito bem até 10 horas da manhã, quando chega de tarde já é outro cenário, já mudou tudo. Então, a gente está evitando trabalhar com cenários alongados, fazendo previsão de longo prazo, e aí longo prazo para mim já é mais do que 5 dias, tá? Porque não dá, porque a gente tem que mudar tudo o tempo todo. Então, eu peço para vocês um pouco de paciência e de entendimento desse problema operacional aí que a gente vai enfrentando. O que a gente está fazendo? Como é que está a nossa comunicação com vocês? O WhatsApp acho que tem funcionado bem, né? As meninas da operação lá, a Raquel, a Gabi, elas estão sempre mandando updates sobre decretos, estão sempre processando solicitações de vocês. Às vezes tem uma turma que se une no sentido de, poxa, queremos aula, embora não possa ter. Ou então, não queremos aula, embora possa ter. Isso tem acontecido quando tem unanimidade e dá para atender, a gente atende, tá? Mas é uma coisa caso a caso. Mas as meninas estão mantendo vocês informados assim que sai qualquer novidade sobre cancelamento de aula, sobre remarcação de aula. Outra coisa que não adianta fazer é quando vai ser a reposição da aula que será cancelado nesse fim de semana. A gente não sabe, não adianta a gente fazer botar no PowerPoint, no Excel, uma agenda, né, de reposição, porque eu não sei se
se essas aulas vão ficar interrompidas por uma semana, por 15 dias, por 2 meses. Né? Então, isso vai ter um impacto absurdo. Então, a gente só vai falar disso, de calendário de reposição, que naturalmente vai acontecer ao final do último dia já previsto de aula, assim que a gente conseguir retomar. Né? Então, conseguimos retomar, voltou à normalidade, aí vamos falar da parte final do calendário do curso, né? Isso para as turmas presenciais aí fora. Tá? Para as unidades telepresenciais, né? O tempo que a unidade ficar fechada, a gente estende isso depois na matrícula de vocês, não tem problema nenhum. Também não adianta pedir agora... 2020, né? Exato. Agora espera voltar para a gente estender, porque senão tem que mexer no sistema. Imagina, todo dia tem que entrar no sistema e botar as matrículas, né, da galera para frente e dando shift nas matrículas. Então, calma que, né, vamos dar tempo ao tempo, a nossa operação vai dar conta de todo mundo, vai escutar, vai resolver qualquer caso particular que apareça, tá? Não se sintam órfãos aí, sem ouvidos. Né? Relaxa, né? Ninguém vai ter qualquer tipo de prejuízo quanto a isso, né? Fora o prejuízo normal que todo mundo tem na pandemia, da dor de cabeça, ninguém vai deixar de ter acesso a conteúdo por causa disso. Tá? A gente dá jeito para tudo aqui, só não tem jeito para a morte. Posso passar aqui para comentar aqui brevemente sobre as cidades? Manda bala, manda bala. Então vamos lá. Salvador, né? E eu estou passando aqui notícia de hoje de manhã, tá, galera? Se mudou alguma coisa aí de tarde, eu já não sei. Mas Salvador, unidade está fechada, decreto prorrogado até dia 29 de março. Belém, idem, unidade também fechada até 29 de março. São Paulo, funcionando até às 19 horas, a unidade ali da Paulista. Saiu o decreto do feriado de 26 de março a 4 de abril. A gente não sabe ainda se vai fechar ou não, se é obrigatório fechar ou não. Estamos estudando esse decreto aqui quanto ao fechamento entre 26 de março e 4 de abril. Brasília, estamos funcionando até às 20 horas por um decreto que tem validade até dia 28 de março. Rio de Janeiro, funcionamento normal até o momento. Ó, isso aqui eu já sei que mudou. Estou lendo aqui que eu recebi de manhã, mas já sei que mudou. Está aqui na minha cola aqui. Ó. O decreto será oficializado hoje pelo prefeito às 17 horas sobre o feriado de 26 de março a 4 de abril. A notícia que eu tenho é que já foi oficializado, então vai ter um feriado aí mesmo. A gente vai dizer o que a gente vai fazer para curso de exercício presencial, que é no Rio de Janeiro, para curso regular e para a unidade telepresencial do Rio de Janeiro. Vamos falar por WhatsApp com vocês. Possivelmente amanhã vamos abordar isso. Recife, estava previsto o início do curso para 24 de abril, a turma de 2021, mas tem um decreto lá que está fechando até 28 de... Não. Tem um decreto fechando até 28 de março e o início está previsto para 24 de abril. Essa é a situação de Recife. Fortaleza, turmas 2020 e 2021, lockdown prorrogado até 28 de março, esse fim de semana. Porto Alegre, turmas de 2020 e 2021, lockdown prorrogado até 4 de abril. Aulas desse fim de semana, acho que já foram canceladas em Porto Alegre, foram canceladas hoje. Curitiba, lockdown prorrogado até 28 de março. Vitória, acho que aulas desse fim de semana também canceladas. Talvez tenha alguma novidade aí que ou o professor Jorge, né, que está sempre com a turma de Vitória lá, ou as meninas da operação vão falar com vocês amanhã. São Luís, lockdown até dia 28 também, esse fim de semana não tem aula. E Rio de Janeiro a gente já falou. Então, gente, o país inteiro aqui, esse fim de semana, o bicho está pegando, né? Então não deve ter aula. No fim de semana seguinte, não sei, não tem como prever, não adianta ficar planejando sobre variáveis que insistem em variar o tempo inteiro, né? Então, a gente vai vivendo aí um dia atrás do outro e contando mais uma vez com o entendimento de vocês e tenham a certeza de que ninguém vai sair prejudicado. Tá? A operação está bastante assoberbada, então, às vezes, uma pergunta pode demorar um pouquinho mais para ser respondida, uma solicitação pode demorar mais para ser tratada, mas a gente não vai deixar ninguém sem resposta ou com algum prejuízo, né? Os problemas todos serão resolvidos. Perfeito. Falamos? Falamos, acho que é isso aí. Acho que a gente passou por todos os pontos aí das cidades. Realmente ficou claro aí que a gente está sempre reagindo, né? Infelizmente, a gente tem que ser reativo, não proativo nessa questão, porque não depende da gente, né? A gente só consegue reagir ao que o poder público manda, né? Então, a gente está sempre correndo atrás e isso afeta também um pouco dos nossos cursos que são híbridos, né? Do presencial com online, que é o caso do exercício online, mas só o curso básico que não é afetado. O resto
acaba afetando sim tudo que tem uma ponta de operação presencial, a gente fica realmente na mão aí da evolução do Covid, né? Exato. Bom, é isso. Bom, Vamos deixar com o Diego? é isso aí. Acho que a gente É. falou tudo que tinha que falar por aqui. Uhum. Podemos fazer um convite a quem foi convidado que já não é aluno para ficar junto com a live do curso regular com o Diego. Ele preparou um material bem legal para vocês hoje. E por mim, estamos encerrados. Então, beleza. Bom, eu também vou me despedindo aqui de vocês. O Diego vai tocar a parte acadêmica aí das lives, que normalmente ele começa às 20 horas, hoje está começando aqui 20h36. A parte de dúvida ali no final vai ficar um pouquinho prejudicada, mas eu acho que a gente falou de coisas importantes aqui hoje, né? Mas vai dar tempo da gente cobrir o conteúdo, sim. Não vai ter nenhum problema, não. Beleza? Gente, bom, continuem aí no projeto, não deixe a peteca cair, tá? Não afrouxem o estudo, estude o que você puder. Né? Se você tiver que diminuir, diminui, mas estuda tudo que você puder, né? Até realmente que você esteja no nível competitivo e enfim, não deixe a pandemia entrar na sua frente. Mas é isso, desejo aí saúde aí para todo mundo, para todos os familiares, os amigos aí de vocês, e que a gente não demore muito para sair dessa situação. Valeu? Boa noite aí, Diegão, tá contigo. Valeu, Lucas. Valeu,